rapaziada, mais um Strikecast na área. Dessa vez com um convidado que fala chinês, russo, corre. O difícil é achar o que ele não faz, né? Nicolai, seja bem-vindo, podcast. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Murilo, por estar aqui com vocês. Trocar essa ideia aí. Pô, cara, você faz muita coisa, né? Então, assim, pra começar, eu acho meio difícil. Queria saber, assim, pra gente começar, você trampa com o quê? Porque eu vejo que você posta muita coisa de corrida, você posta muita coisa voltada para os projetos que você faz, enfim. Você trampa com o quê? Essa pergunta aí, busquei muito, por muito tempo, né? Quem sou eu? Mas eu me encontrei muito em Deus nessa questão de ser, né? A essência de ser é em Deus. Eu não me identifico nem com um empresário, nem com um atleta, porque isso tudo é estado de momento, né? No momento agora eu sou empresário, talvez eu sou atleta, talvez eu esteja desempenhando uma função perante a sociedade, mas isso não é uma coisa que é minha essência, quem eu sou. Sim. Até porque se a gente se identifica com aquilo, se algum dia, por exemplo, eu perco a minha perna e deixo de ser atleta, como que eu vou ficar? Como que vai ficar meu estado de espírito, entende? Eu vou começar a entrar numa espiral descendente de depressão, porque a depressão é viver no passado. Eu vou ficar num lugar onde... Eu vou ficar lá no passado, vivendo um lugar de glória, onde eu fazia aquele esporte que eu gostava muito, só que aquilo não é quem eu sou, entende? Então, quem eu sou, a minha essência, é literalmente isso. A imagem e semelhança do Criador. Antigamente eu tinha maior vergonha de falar isso. Não é que hoje em dia eu tenho tanta clareza no ser que eu não me importo mais de falar. No início da minha jornada, na questão de função perante a sociedade, como que eu me desempenho perante a sociedade, inicialmente eu acreditava que eu precisava mostrar mais a parte atlética. Então eu não mostrava muito a parte empreendedora. Sim. E aí o meu perfil começou a gerar uma confusão onde as pessoas acreditavam que eu só fazia parte de atleta. Então, como você falou, parece que eu só corro. Eu faço corrida, eu corro pra caramba, tá ligado? E aí, quando eu percebi isso, eu falei, gente, eu preciso mudar essa abordagem. Você que me segue há muito tempo, percebeu que nos últimos tempos eu tenho postado muito mais a empresa, sim, muito mais perspectivas, muito mais ensinamentos do que o esporte. Do que a corrida. Por quê? Porque eu tava vivenciando uma época onde eu estava meio que até me curvando pro esporte. Era como se eu fosse dependente daquilo para fazer alguma coisa ou para provar alguma coisa para alguém. Interessante como a gente começa a visualizar as coisas como ferramenta depois de um tempo. Entende? Sim. Então, quando eu comecei a entender que o esporte era só uma ferramenta, ele era só um lugar onde eu estava criando disciplina, uma mentalidade de alta performance, eu estava sendo mais eficiente, mais eficaz, mais direcionado e mais conectado com o meu ser. O esporte estava servindo de ferramenta. E ele serviu por muito tempo de ferramenta na minha rede social também, a forma que eu estava apresentando. Mas, eventualmente, eu percebi que a imagem que eu quero gerar perante a sociedade não é só de um atleta. Porque não é só isso que eu desempenho. Eu desempenho muitas outras funções durante o meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, eu comecei a desapegar um pouco da parte esportiva e comecei a colocar outras perspectivas no meu perfil também. Então, eu comecei a trazer mais a parte empreendedora, empresária, onde eu faço uma parte mais administrativa, uma parte financeira, quando eu coloco a mão na massa. Então, eu comecei a desempenhar mais essa parte no meu Instagram. Então, a parte que a gente trabalha hoje lá no interior, lá em Araçatuba, é com água mineral e madeira. Ah, que legal. Então, a gente tem uma fazenda, dentro da fazenda tem uma empresa de água mineral e uma empresa de madeira. Dentro lá a gente faz a serraria, onde faz a serra, a madeira para construção civil, para construção de caibro, vigota, que da hora. essas coisas. É um trabalho mais pesado, então as máquinas são brutas, gigantescas para cortar tabuão mesmo, sabe? Os troncão grosso pra caramba. Sim. E água mineral a gente coloca em garrafinha, coloca em galão de 20 litros. E vai vendendo isso aí. Isso, Legal. tem de 500 ml, de copinho, de 1,5 litro e tudo mais. E atualmente eu tô no processo de abertura de um novo CNPJ, que é onde eu vou... A minha visão, a minha meta é reestruturar o mercado de água mineral no Brasil. Assim como foi feito em vários lugares, eu quero trazer com uma perspectiva diferente pro Brasil. E que perspectiva seria? Eu não posso ainda contar exatamente o que é, porque vou voltar com esse assunto quando eu tiver com a empresa estruturada e ela pronta e quando ela provavelmente já estiver no mercado. Legal. Não falta muito, falta bacana. Falta pouco para isso acontecer. E hoje a atuação sua, ela, como você comentou, e você faz de tudo, desde ir realmente pro campo, na questão da madeira, você vai, pega o maquinário, você mexe com isso aí também, e o escritório. Você faz essas duas funções. Porque eu sempre vejo a vida como um propósito e um chamado. Não sei se vocês já perceberam que existe uma diferença entre essas duas palavras. Percebo que muita gente procura o propósito, né? Eu quero saber o meu propósito. Só que o propósito, ele é uma coisa que... O significado da palavra significa finalidade.
Quando a gente parte do princípio de qual que é o meu propósito, a gente está perguntando qual que é a nossa finalidade como seres humanos. Na minha visão, na minha perspectiva, a única função que o ser humano pode ter algum dia de alguma coisa é serviço. Ele precisa servir a algo, a alguém de alguma forma. Claro. Então, nesse momento, eu tenho um serviço. Esse serviço agora é de transbordo, de ensinar, de conversar, de passar uma mensagem. Esse é um tipo de serviço. Então, isso faz parte do meu chamado, de um dos meus chamados. Quando eu sair daqui e chegar em casa, e eu vou para casa da minha mãe, em São Paulo, eu vou ter outro chamado, que é o chamado do filho, o momento que eu vou estar com a minha mãe. Amanhã eu vou participar de um evento, eu vou passar o dia inteiro numa imersão. Nessa imersão é mais um chamado, que eu vou aprender algo novo. Eu vou estar servindo as pessoas, mas as pessoas vão estar me servindo ali também para que depois eu sirva alguém. Porque eu vou estar aprendendo algo novo. Chegando da imersão, eu vou correr. Mais um chamado. Então eu tenho vários chamados durante o meu dia, só que o propósito não muda. Quem muda é o chamado. O propósito se mantém o mesmo. Então quando a gente entende a diferença de propósito e chamado, a gente começa a entender qual é o direcionamento que a gente precisa levar para a nossa vida. A gente começa a perceber que quando eu vou numa empresa, seja ela qual for ela, no caso agora a gente está falando de água mineral e serraria, eu preciso passar por todos os chamados da empresa. Porque eu preciso entender como ela funciona. Claro. Qual que é a estruturação dela, o que ela faz, o que ela não faz, quem ela atende, quem ela não atende. Porque a empresa ela é uma ferramenta de transformação. Sim. Quanto mais a empresa consegue transformar a vida de uma pessoa, mais bem-sucedida e mais valor ela vai carregar. Lógico. Com certeza. Se ela trouxer um produto que todo mundo pode trazer, ela está trabalhando com o quê? Preço. A gente está falando de uma diferenciação de marca em questão de propósito. Quando a empresa tem um propósito claro e específico, tanto faz o preço, você vai pagar. A Red Bull, você nunca reclamou do preço. Não quer nem saber qual que é o preço. Não. Só que o que você vê no Instagram quando você entra no Red Bull? Tô dando esse exemplo porque ele é o mais claro que existe. Mas a Red Bull, quando você entra no Instagram, você não vê uma latinha de Red Bull. Porque eles não estão vendendo produto, eles estão vendendo um propósito. Que é Entende? Experiência. É a experiência, mas é o serviço. Isso aí. Você entende que eles estão servindo, trazendo adrenalina, trazendo esporte, trazendo a alta performance de uma forma muito didática, muito dinâmica e muito agradável aos olhos? Então, uma empresa que entende isso, primeiro ela tem que entender qual que é o chamado dessa empresa. Então, você tem que passar por toda a estruturação da empresa. Quando em 2020, eu fui para a China em 2019, onde eu morei 6 meses e começou a pandemia, eu tive que voltar para o Brasil. Por conta desse retorno ao Brasil, eu precisei assumir uma parte da empresa a qual estava com defasagem porque o nosso financeiro tinha saído. Então, eu precisei assumir essa parte financeira administrativa da empresa. Aquele local, aquele momento, eu comecei a aprender muito sobre aquilo. Por quê? Porque eu estava na prática. Quando você sai da teoria e vai para a prática, o mundo é outro. Muda. É outro mundo. E aí, quando eu percebi que a pandemia não ia ser uma coisa de um mês, eu tranquei a faculdade lá e comecei contabilidade em Araçatuba. Legal. Só que eu tava trabalhando tanto na questão financeira e sozinho no escritório, sem nenhuma experiência de trabalho, porque vamos lá, eu tinha 19 anos e eu nunca tinha trabalhado na vida. Nossa. A vantagem de ser um herdeiro. Mas é verdade, infelizmente. Eu tinha viajado muito, eu tinha feito carteira de avião, de helicóptero. Lá na China eu trabalhei de professor de inglês. Mas antes disso eu nunca tinha trabalhado. Nunca tinha tido a necessidade de trabalhar. A hora que caiu no A hora que eu caí ali, falei, nossa, aqui eu vou aprender. Nossa, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Legal. E aí, em um mês, eu tava tocando escritório sozinho. Todo financeiro e administrativo. Tava na sua mão. Desde apuração de nota, até DRE, até controle financeiro, pagamento, tudo. E aí eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Só que aí eu comecei a aprofundar no assunto, no trabalho. Sim. Porque o trabalho exigia isso de mim. Certeza. Então esse eu acho que é se é que eu posso dar uma dica de alguma coisa, mas eu acredito que esse é o primeiro passo para a evolução do ser humano, é encontrar uma aplicabilidade para aquilo que ele está estudando. Se você vai para a faculdade de contabilidade e você não tem uma aplicabilidade para aquilo que você está estudando, você vai eliminar aquele conhecimento. Então tudo aquilo que eu aprendia no dia a dia, eu aplicava. Eu não sou uma pessoa que estudo muito, mas o pouco que eu estudo, eu aplico tudo. Então, todo aquele conhecimento que vinha através de algum lugar, seja ela uma pessoa, ou um livro, ou um canal no YouTube, qualquer coisa que eu pegava de conhecimento, eu absorvia e aplicava. Se não fazia sentido, eu eliminava, e se fazia sentido, eu continuava e aprimorava. Então, eu comecei a trabalhar no setor administrativo e financeiro, e em um ano eu estava passando treinamento para as pessoas que eu estava buscando para trabalhar na empresa. E o que eu mais achei louco foi que vinham gente de 40, 45 anos, com experiência no mercado, muito mais experiência do que eu,
e não faziam a mínima ideia do que estavam fazendo ali. Isso tem bastante. E eu falei, cara, isso aqui é surreal, isso aqui é surreal. Eu olhava eu olho para isso como um lugar de oportunidade. Eu falo, se isso aqui tá com 45 anos, imagina o cara que tá com 20, que esse povo tá tudo perdido. 19, 20, 21. Se o cara de 45 não tá dando conta de assumir um escritório financeiro, imagina o moleque de 20. E aí eu encontrei uma oportunidade maior ainda de crescimento, onde eu poderia começar a fazer o quê? Trabalhar com a internet, com a influência. E levar isso aí pra... E levar essa mensagem adiante. Só que o meu propósito, antes, não era tão claro. Então, a forma que eu comecei também não estava muito clara. Eu comecei aleatório. Eu comecei fazendo vídeo de carro antigo que meu pai tinha na fazenda. Comecei a fazer vídeo, tudo para viralizar. Meu maior sonho era viralizar. E o quanto mais eu fazia vídeo pra viralizar, menos viral esse vídeo ficava. Era incrível. Assim. E aí eu juro por Deus. E aí um dia eu falei, você quer saber do negócio? Eu não quero mais fazer esses vídeos assim. Eu vou começar a falar a minha opinião e eu vou começar a mostrar o que eu faço na minha realidade de esporte, que foi em agosto de 2022, onde eu comecei a treinar pra uma luta de Muay Thai amadora. Legal. Que foi a minha maior virada de chave, porque até então eu pesava 100 quilos, eu tava fumando e bebendo toda semana. Eu bebia todo final de semana e fumava todos os dias. Um maço de paeiro por semana. E aí eu percebi, eu falei, mano, eu preciso mudar esse trem aqui, urgentemente. Preciso sair dessa. E aí foi onde virou a chave, que foi onde eu conheci Deus, mas sem saber que era Deus. Que ele soprou no meu ouvido de madrugada que eu não precisava esperar uma tragédia pra mudar o curso da minha vida. Eu tava vendo muitas pessoas matando outras na minha cidade, literalmente atropeladas porque bebiam e dirigiam. E eu fazia parte desse grupo que bebia e dirigia. Aí eu falei assim, mano, se eu continuar nessa pegada, eu vou me transformar em uma dessas pessoas. Eu quero mudar, fazer mudança através de uma tragédia? Não. Aí foi onde minha cabeça abriu. Falou assim, não posso esperar isso. Da noite pro dia eu parei de fumar, de beber e comecei a fazer academia. Em 3 meses eu emagreci 20 quilos e fiz a minha primeira luta amadora de Muay Thai. Então, assim, a cabeça, ela mudou, uma virada de chave muito rápida, porque eu já tava nessa busca incansável já fazia muito tempo. É o famoso do nada. Mas o do nada, ele vem depois de uma busca muito incansável de diariamente você buscar aquela mudança que você precisa. E aí veio essa mudança e eu comecei a influenciar na internet sobre alta performance, mesmo pesando 100 quilos. Nossa! Você vê básico que é isso? Aí eu falava... Contraditório, né? E tinha uma galera que ficava brava. Falava assim, como é que você vai me ensinar um negócio que nem você atingiu? Eu falei, mas gente, eu já tô conseguindo ver. Você consegue enxergar. É só questão de tempo. É questão de tempo de eu atingir. De chegar nesse nível. Então é uma questão de você conseguir visualizar onde você deseja chegar. E eu falo com orgulho da minha empresa, sendo que ela nem existe ainda. Entende? Que legal. Mas na minha cabeça ela já tá muito bem desenvolvida. Só falta as pessoas certas, os ambientes certos, a energia correta e o direcionamento. E isso eu acho que é o menor dos problemas. O maior deles é isso aqui, ó. É você conseguir desenvolver essa ideia e ter a clareza de onde você quer chegar com essa empresa. Até porque o pessoal que vai estar com você tem que ter essa mesma vibe. Isso daí é unidade de linguagem. Isso aí Se você não tiver unidade de linguagem com as pessoas que estão ao seu redor, a empresa fale. Não tem como. A base é isso aí. Nossa, mas que da hora, essa... Nossa, que virada... Essa aí não sabia que foi tudo isso aí, não. Foi doido. Mas eu vi uma parada que você falou uma vez a respeito do primeiro soco. Acho que você comentou isso aí uma vez. Teve isso aí realmente, a hora que você subiu lá no ringue? Mesmo de forma amadora, que você falou, é um desafio na sua vida, um negócio assim. Eu dei o primeiro soco nos 3 rounds. A hora que você começou... Eu dei o primeiro chute, o primeiro soco. Isso foi uma coisa que realmente deu uma liberdade em você. Isso aí foi válido. Cara, imagina que você tá num confronto real, certo? Parte do princípio que ali na luta, quando você tá num ringue, o oponente vai te derrubar, ele quer te derrubar. A ideia é essa. Mas assim como o mercado de empresa, né? Seu concorrente você não pode pensar que quando você chegar no ringue, ele vai ficar esperando o momento certo. Não. Então, quando você entende isso, quando você sobe no ringue, é guerra. Eu vou dar o primeiro soco, porque quando eu dou o primeiro soco, eu quebro o gelo. Entenda um negócio. Quando você dá o primeiro soco, seja lá qual for a situação, e isso a gente pode aplicar pra qualquer lugar. Qualquer coisa. Você quer ver um exemplo claro? Principalmente pra homem, quando tá na balada. Na época de moleque, você quer chegar naquela menina. Cara, se você não quebrar o gelo... Não tem como. Você não vai chegar nela. Impossível. Então você tem que dar o primeiro soco, que é quebrar o gelo. E 99,9% das vezes que você quebrou o gelo, deu certo. Por quê? Porque os outros 99,9% dos homens que estão ali
não quebraram. Ficou só... Tem base? Aí vem o pangaré, pega aquela mina mais bonita da balada, por quê? Porque ele quebrou o gelo. Porque ele deu o primeiro soco. Não ficou com medo de dar o primeiro soco. Isso é pra qualquer coisa. Você vai dar o primeiro soco na internet, eu não sei como é que eu vou entrar na internet, dá o primeiro soco. Eu não sei aonde, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei quem eu vou influenciar, eu não sei qual que é o meu propósito, nem qual é o meu serviço, eu não sei. Mas eu sei que eu quero fazer alguma coisa na internet, dar o primeiro soco, e ali aí você vai começar a encontrar pra empresa a mesma coisa, pra qualquer outra coisa a mesma coisa. A essência é a mesma. Funciona da mesma forma. Até pra conexão espiritual funciona assim. É o mesmo princípio. Mas aí você fala na espiritual, seria você buscar? Sim, a questão, dá o primeiro soco. Você testar isso aí. Testa, por que não? Você ouve outras pessoas falando tanto sobre isso, que existe uma conexão espiritual. Aí você começa a parar pra pensar e falar, por que eu sou a única pessoa que não tem essa conexão espiritual? Dá o primeiro soco. Ou você acha que Deus vai vir e vai fazer um milagre na sua vida de transformar tudo e todos e mudar o seu ambiente? Cara, ele tá esperando a tua decisão. Entende? Você quer. Ou você toma a decisão de começar a andar junto com ele, ou você vai continuar andando disperso sem saber o que tá acontecendo. Sem propósito nenhum. E todo esse negócio de você ter uma visão no seu coração é sempre alguma coisa que traz de fora, alguma coisa que vem de dentro. Exato. Essa visão vem de dentro de você. Então, quando eu tenho uma visão, por exemplo, de correr uma ultramaratona, uma prova, tanto faz qual seja ela, ou de abrir uma empresa, ou de conversar com alguma pessoa, num ambiente de networking, participar de um curso, participar de uma mentoria, me conectar com gente grande, tanto faz o que seja, isso vem de dentro de mim. Só que isso vem lá de cima, é uma ferramenta, ela trabalha através de você, entende? Quando a gente faz por exemplo, um podcast desse, toda vez que eu vou fazer um podcast, uma palestra, uma mentoria, um alinhamento com empresa, qualquer coisa, eu peço pro Senhor tirar todo o ego e orgulho. Fala assim, tira de mim essas porcaria e usa como ferramenta. Ferramenta de cura, ferramenta de transformação, porque aí você desapega. Quando a gente chega num podcast e eu tô com um ego e orgulho travado, o que eu vou fazer? A primeira coisa, quando você pergunta quem é o Nicolai, eu sou piloto, eu sou não sei o quê. Calma, você não é ninguém, mano. Essa é a real. Perante o Você não é nada, mano. Você é nada. Você é um pedacinho, uma fração num universo gigantesco. Você entende que essa fração é tão pequena, é tão insignificante, que você tem que ter a humildade de entender que a gente só é uma ferramenta. E só é capaz de fazer algo extraordinário e sobrenatural se tiver essa conexão. E cada um vai ter uma forma diferente. Tem gente que vai ter essa conexão com 60 anos de idade, um dia antes de morrer. Exato. Tem gente que vai ter essa conexão que nem Cristo foi... colocaram na cruz e tudo mais e tinha 2 bandidos do lado dele. Eles não se arrependeram no último momento de vida? Sobre isso. E deu tempo. Foi quando? Isso é muito louco. Entende? A graça, ela é tão boa, ela inunda de uma forma tão forte, que quando você recebe ela, mesmo que seja o último minuto da sua vida, já bastou. Pelo menos você sentiu no último momento da sua vida, entende? Sobre isso aí. Sobre essa conexão, sobre essa ferramenta, essa transformação. Cada um tem uma forma diferente. Cada um tem uma história, tem um timing, tem um momento da transformação, da decisão. Só que se você tá, por exemplo, assistindo um podcast como esse, você pode acelerar o tempo. Desculpa, acelerar o tempo a gente não pode. A gente pode... Você pode redimir o tempo, né? Remissão, que chama, né? Mas talvez, acho que acelerar esse time, talvez pode ser a palavra. Você pode acelerar assim, o timing, exato. Você pode trazer esse timing para mais jovem, em vez de esperar tanto para esperar para fazer essa transformação, Mas aí eu percebo hoje, a galera realmente... eu vejo muita gente fragilizada nesse sentido. O pessoal hoje sempre busca alguma coisa, enfim. Mas eu vejo que o pessoal vai muito pro radicalismo. Não sei até que ponto que isso seria saudável na sua visão. Radicalismo que eu falo assim, eu vejo uma galera que realmente corta tudo que ela tinha antes, ela quer começar do zero, mas assim, de uma forma que eu acredito que às vezes não é necessário. Mas alguma coisa assim, coisa mínima a pessoa corta. Ela corta totalmente os laços que ela tinha de amizade, 100%. Talvez com isso, beleza. Isso aí eu acredito que muitas vezes é saudável isso aí pro seu ambiente de trabalho, profissional. Tem pessoas que estão alinhadas mais ou menos com o que você pensa, o que você quer. Mas aí, o que você entende dessa flexibilidade? Você acha que tem que ter isso aí ou não? Você acha que tem que ser essa direção? Você pega de forma individual, vamos dizer, e foda-se. Minha visão a gente trabalha na vida sempre... Eu vou dar o exemplo da minha experiência, do meu testemunho. Eu trabalhava ali num lugar onde eu era indisciplinado,
onde eu era emocionalmente fraco, vitimista, Sim. preguiçoso. Aham. E olha que eu fazia muita coisa. É. Mas eu tinha essas perspectivas, tá? Então eu sempre estava terceirizando a culpa, sempre estava sendo indisciplinado, não conseguia manter uma constância na dieta, não conseguia manter uma constância nos treinos, não mantinha uma constância nos estudos. Eu fazia meio que o básico muito bem feito todos os dias, só. Tá. Mas o que passava disso eu não fazia. Quando você tá nesse lugar, entende que você tá num extremo. Claro. Só que você tá num extremo negativo, certo? Esse extremo negativo, se você tá buscando uma evolução, se você se colocar no equilíbrio, que é o meio termo, qualquer gatilho vai te fazer voltar pro extremo negativo. Então você precisa sim do extremo positivo, que também não é extremo bom, não é extremo bom, mas você vai passar para esse outro extremo. Por quê? Para você não ter os gatilhos para voltar para trás. Porque vamos partir do princípio que eu fiquei 22 anos da minha vida vivendo de uma forma. Você acha que em 6 meses eu vou conseguir mudar minha perspectiva da água pro vinho Não. e conseguir manter uma vida equilibrada? Primeiro gatilho eu vou voltar. Volta. Eu dou o exemplo do doce. Faz 2 anos e meio que eu tô nessa brincadeira. Se você colocar doce perto de mim e eu comer, eu volto, eu caio. Eu caio mesmo. Eu não tenho controle ainda para doce. Isso. Por incrível que pareça, não tenho. Então, quando eu entendo isso, qual que é o certo? Buscar o equilíbrio? Ah, vou comer só um pedacinho de chocolate depois do almoço. Eu não vou comer um pedacinho de chocolate. Eu vou comer a barra inteira. Então, eu tenho que chegar pro outro extremo, sem chocolate nenhum, por um determinado tempo. Para que eu consiga entrar nesse equilíbrio, no meio termo. O mesmo vale para amizade. Por quê? Porque quando você tá num lugar onde você bebe todo final de semana e você tá buscando não beber mais, ou pelo menos ter um controle maior sobre a quantidade de bebida alcoólica que você ingere, você entende que um amigo seu que te chama pra sair todo final de semana precisa ser erradicado da sua realidade pra você se fortificar, pra que quando ele te chamar e você sair com ele, você não beber. Por quê? Olha como é que é interessante essas coisas. Existe uma diferença muito grande entre tentação e tentador. Tá? A tentação é literalmente aquela coisa que você tem no seu coração. Ela tá dentro do seu coração. A tentação tá dentro de você e o tentador tá fora. Tá. Tem muita tentação que você não tem dentro de você. Só que quando o tentador tá fora, constantemente te assombrando, você desenvolve a tentação e eventualmente vai dar match. Exemplo. Eu não bebo e não fumo, certo? E eu começo a frequentar balada e festa. Eu não tenho a tentação no meu coração. Passa ali 1 ano, eu começo a beber. Por quê? Porque desenvolveu a tentação. E aí eu vendo os tentadores de bebida, eu caso. Passa mais 1 ano, tô ali todo dia, na balada e festa, balada e festa. Não bebo, não bebo, não bebo. Comecei a beber. Não fumo, não fumo, não fumo, não fumo. Desenvolvi tentação, deu match. Comecei a fumar. Não uso droga, não uso droga, não uso droga. Comecei a desenvolver a tentação, deu match. Então, as tentações estão no nosso coração. E quando a gente não tem uma tentação, a gente desenvolve ela se tiverem tentadores. Então, por quê? Me fala por que eu vou andar com um cara que bebe e fuma se eu não bebo e fumo? Qual que é o sentido? Qual que não faz um sentido lógico a gente andar com pessoas que não têm a mesma unidade de linguagem. Claro. Pessoas que querem chegar no mesmo lugar que você. Porque a gente foi acostumado com uma visão de prazer equivocada. A gente foi acostumado com uma visão de prazer de criança, onde o seu pai, a mãe, o vô, o tio, tia, os professores trazem uma perspectiva que prazer é trabalhar de segunda a sexta e final de semana relaxar. Mas por que não trabalhar enquanto você se divertir trabalhando e ter o prazer durante os seus dia a dia, em vez de só buscar o prazer durante o final de semana em um estado de fuga em alguma coisa. E descontar tudo ali. Eventualmente você começa a entender que você tá vazio e você tá se preenchendo com várias coisas ao seu redor. Seja um relacionamento, uma droga, uma bebida, um cigarro. Ou até um chocolate. Eu sei muito bem que quando eu tô comendo chocolate é porque eu tô comendo alguma emoção. E eu faço isso consciente hoje e ensino as pessoas a não fazerem. Por quê? Porque quanto mais eu ensino, mais eu tô solidificando esse negócio na minha cabeça. Isso aí. Até o momento que eu falar, eu não vou comer esse chocolate. E, gente, eu tô falando isso aí pra vocês porque o trem é difícil, viu? Falar. Porque eu gosto demais desse negócio. Tá entendendo? Então, quando você está vazio dentro de você, você começa a buscar esse preenchimento ao redor. Esse vazio é o que vai te fazer gerar uma tentação, que vai conectar com os tentadores. Quando você entende isso, você começa a preencher isso com Deus. E aí você não vai mais deixar isso ser preenchido com pessoas, com objetos, com compras, com compulsividade, com carro, sei lá, com riquezas.
Você começa a se preencher isso de Deus e aí o resto todo é transbordante. É algo que vai vir de complemento e não de preenchimento. Pô, bacana. Não, essa visão foi bem mais do que eu esperava, isso aí. Você entendeu Pô, a diferença? Quando a gente tá num equilíbrio, a gente começa a cair meio que nos gatilhos. Tem muito gatilho, entende? Eu não acordo cedo, não acordo cedo, não acordo cedo. Eu decido começar a acordar cedo. Aí eu decido que sábado eu não vou fazer isso. Domingo eu também não vou mais acordar cedo. Aí segunda já fica bem mais difícil de acordar cedo. Agora, se você bota o extremo de acordar todos os dias cedo, cara, vai se tornar um hábito, vai se tornar algo que é comum pra você. Realmente. Só que se você perde um dia, já era. Já era. Já era. Tô falando real. Caramba. Tô há 2 anos nessa pegada. Se eu parar de correr um dia, me dá preguiça de correr os outros dias, real. Sua rotina hoje é como? Domingo a domingo? Igual. É igual. É igual. Eu trabalho, estudo todos os dias, faço as coisas que tem que fazer todos os dias. É a mesma coisa. Mesma coisa não, mas eu... Não, sim, no sentido de... Sim, mas com certeza. Claro. Pra mim, hoje, não vejo mais diferença entre segunda, quarta, quinta, sexta, sábado. É só um dia, como se fosse qualquer outro dia. Porque eu quero trabalhar ao ponto de que segunda se torne meu domingo. A mesma coisa. É a mesma coisa. Eu posso desfrutar uma semana inteira fora porque eu trabalhei o suficiente durante por muito tempo. E isso não me incomoda porque eu tenho pessoas que foram treinadas a ficarem ao meu lugar. A fazer e desempenhar a mesma função. E eventualmente essas pessoas vão treinar outras pessoas e elas vão desfrutar. É uma consequência. Vira um ciclo. Quanto mais você faz isso, mais as outras pessoas fazem. Isso vira um ciclo. Vira um ciclo de aprendizado contínuo. Onde você ensina, outra pessoa ensina e a gente vai transbordando. O problema é quando uma pessoa recebe conhecimento e faz uma barreira e não transborda para outra. Porque acha que o conhecimento dela não é o suficiente. Sempre vai ter uma pessoa que sabe menos que você. Sempre. Sempre vai ter alguém para aprender. Sempre. Você sempre sabe alguma coisa a mais do que o outro. Pelo menos uma coisinha, um detalhe. Pô, que da hora, cara. Aí, eu queria saber também, Nico, voltando um pouco no começo da nossa conversa, como que surgiu a China? Meu pai, né? Família. Faculdade. Tem que fazer faculdade. E aí eu me percebi, eu falei, pô, eu tinha feito carteira de helicóptero, piloto privado monoturbina de helicóptero e piloto comercial multi-FR de avião. E eu tava com a perspectiva de que eu ia começar a trabalhar com aviação. Só que aí meu pai, quando eu terminei de fazer helicóptero, ele falou assim, tá na hora de fazer faculdade. Eu falei, droga, achei que eu tinha escapado dessa. Aí eu falei, bom, se já tenho que fazer a faculdade, isso é uma obrigação, eu pensei, eu quero algum lugar que vai me agregar valor como pessoa, então, onde eu possa aprender um idioma novo e uma cultura nova. Partindo desse princípio, eu peguei o computador sem exagero. Eu apliquei para pelo menos 150 faculdades, pelo menos, no mundo inteiro. Aí comecei a receber e-mail. Parabéns, você foi aprovado na faculdade da Índia. Parabéns, você foi aprovado na faculdade de Singapura, de Taiwan, de Vietnã. Nossa. E, mano, uns países, assim, completamente aleatórios. E, assim, nenhum deles me chamava atenção. Mas eu tinha feito a aplicação. Aí, um dia, eu tava de boa em casa. Era julho de 2019. Começo de julho. Eu recebo esse e-mail da China. Parabéns, você foi aceito na China University of Mining and Engineering, que era de engenharia de mineração. Falei, caraca, mano, isso aqui parece interessante. Aí eu peguei o site, comecei a olhar e não tinha foto. Não tinha foto do lugar. Ai, que agonia. Assim. Aí eu falei, adorei, mano. Nossa, você quer que eu percebi que não tinha foto da cidade. Tipo assim, a cidade tinha umas 2, 3 fotos. E eu não conseguia encontrar nada daquela cidade na China. Eu falei, mano, cadê essa foto de China? E comecei a caçar. E não achava uma porcaria de uma foto uma da cidade China. Pequena? Não, ela tinha... Grande. Era pequena pra China, mas 2 milhões de habitantes. Baita de uma cidade gigantesca. Tinha uns arranha-céus gigantescos. E aí, na minha cabeça, eu falei, mano, isso aqui é muito intrigante. Comecei a pesquisar. Percebi que China é o país mais populoso, um dos mais populosos do mundo. E é a língua mais falada. Predominante. Sim. Eu falei, isso aqui vai ser o próximo inglês. Eu preciso ir lá pra aprender essa porcaria. Aí eu fui pra China pra aprender o idioma. Só pra isso. Comecei faculdade de engenharia de Minas, eu ia ficar 4 anos lá. Já tinha um plano certinho, eu ia fazer engenharia de Minas e engenharia do petróleo na Arábia Saudita em seguida. A minha visão era aprender mandarim, aprender árabe. Já sei o inglês, sei falar eslovaco. Agora o bagulho é juntar tudo isso aqui e dominar o mercado. Acabou. Só que aí na minha cabeça, tava muito claro. Aí eu precisei voltar por causa da pandemia e comecei a enrolar com um monte de coisa que não consegui voltar pra China. Que eu pretendo voltar eventualmente. Esse é aí que tá, é o propósito de Deus que eu falo. Se tiver parte do plano de Deus, eu vou voltar pra China. Se não tiver, eu não volto. Porque eu coloquei, eu vou ganhar o vereador de Araçatuba ou eu volto pra China. Tá. Entendeu? Ou é um ou é outro. Exato. Então, se eu ganhar como candidato a vereador de Araçatuba, minha missão ainda é ficar em casa. Arrumar minha casa. Depois disso, eu posso ir pra lá.
Pode ir. Mas aí eu tinha essa visão certinha. E aí quando eu fui pra China, que eu aprendi, que eu vislumbrei um negócio, que eu falei, mano, isso aqui é surreal. Porque a gente entende que o governo certo é a extrema-direita. Ou tem outras pessoas que falam que o governo certo é a extrema-esquerda. Aí tem pessoas que falam que tem que fazer isso, aí você vai olhando essas pessoas e nenhum dos dois extremos funciona até eu ver a China, que não tem nenhum dos dois extremos. Ela é tipo um capitalismo vigiado. É, isso aí. É surreal o estilo de governo que eles fazem lá. Porque não é um comunismo, mas também não é um capitalismo. Não é uma coisa 100%. Eles fizeram uma mesclagem que é surreal. Assim, é absurdo, tanto que funciona. E aí, por conta disso, eu comecei a entender esse negócio de política. Por quê? Porque eu falei, mano, se a China, até 2005, tinha o PIB menor do que o Brasil, e hoje é maior do que os Estados Unidos, falei, a gente tem capacidade, sim, de mudar o Brasil. De chegar nisso aí. Só que se a gente mudar o quê? O brasileiro. Sim. Óbvio, porque eles precisaram mudar o quê na China? O povo. Foi o povo. Ou você muda a mentalidade das pessoas que estão ao nosso redor aqui e agora, ou a gente não vai mudar o Brasil, porque político não muda o Brasil. O político, ele está ali porque o povo colocou ele ali. Você entende? O político, ele é empregado do povo. Ele tem que estar ali para ser o cara que vai botar a cara para bater. Certeza. Então, quando eu falo, eu vou ser vereador de Araçatuba, é isso, mano. Eu vou vereador de Araçatuba, vereador, eu olho desse jeito, eu vejo qualquer dor, trago projetos, leis e tudo mais, e fiscalizo o governo. É um funcionário. É um funcionário. Porque as pessoas têm essa perspectiva muito equivocada de política, porque foi criado toda uma... A gente fala de sentimentos, gera uma crença que gera um comportamento. Eu falei isso ontem, não sei se vocês assistiram a live, não, né? Mas assistiu um pouquinho? Um pedaço. É. O sentimento, ele gera uma crença e essa crença gera um comportamento. Então, se você teve um sentimento errado sobre casamento, você não vai querer casar. O seu comportamento é esse. Meu pai e minha mãe divorciaram. Esse é um exemplo prático meu. E aí, esse sentimento me gera uma frustração de que casamento não funciona e é divórcio, é briga e não é legal. Certo. Aí você tem essa visão que casamento não funciona porque você teve um sentimento perante ao casamento. Gerou uma crença. Essa crença, depois de muito tempo cultivada, gera um comportamento. Entendi. Qual que é o comportamento? Eu não quero casar. Deixa quieto. Política acontece a mesma coisa, esporte acontece a mesma coisa, dieta acontece a mesma coisa, todos os assuntos acontecem a mesma coisa. Entende que a visão que as pessoas têm sobre essas coisas que são polêmicas, entre aspas, na verdade é só porque elas tiveram um sentimento perante aquilo que gerou uma crença, ela não estudou aquela crença e aquilo gerou um comportamento. A China é nojenta. Quantas pessoas não me falaram isso? Ai, como é que você morou na China? Lá é nojento. Muita gente Da fala onde você tirou que a China é nojenta se você nunca foi pra lá, Alecrim Dourado? Pelo amor de Deus. Você nem sabe o que tem lá. Você tá entendendo? Sim. Como é que a pessoa, por conta de um vídeo que ela viu, que ela nem sabe a veracidade desse vídeo, ela já gera uma crença e gera um comportamento de dizer que a China é nojenta. Um negativo. Cara, a China é o lugar mais limpo que eu já fui na minha vida. Isso que eu já fui pra todos os lugares da Europa que você imaginar, já morei nos Estados Unidos. Eu sei sobre países, eu sei culturas. A China é o lugar que mais vi limpeza, organização, não vi trânsito. Em cidade onde tem 30 milhões de habitantes, como Shanghai e Beijing, não tem trânsito. Minha cabeça explodia. Ela falava assim, eu não tô entendendo isso aqui. Ai, que doideira. Não faz sentido. Fisicamente, é tanta gente no mesmo lugar, não tem um trânsito. Eu não fiquei um minuto parado no trânsito. Educação de ponta, as pessoas te tratam com respeito. Ai, que Calorosos, respeitosos. Diferente do brasileiro, que a gente fala que é caloroso e não é caloroso. O brasileiro é falso. Essa é a verdade. O brasileiro fala pra você alguma coisa na tua cara e tá te falando outra nas costas. Ele fala pra você ir pra sua casa, mas ele não fala o endereço. Ô, passa lá em casa semana que vem, mas não te passa horário nem endereço. Ele fala isso por educação e falsidade. Entende? Sim. O chinês, ele te abraça, ele te joga pra dentro da sua casa. Meu, é surreal o tanto que eu fui bem tratado lá. De verdade, Legal. de verdade. É um povo, uma cultura muito rica. E tudo isso que eu tô falando é responsável por uma criação de experiências, de um banco de dados que aumentou meu tempo psicológico dentro do cronológico. Sim. E aí o nível de maturidade vai junto. Sobe. Ele eleva junto. Antes você ler um livro e aplicar ele inteiro do que você ler 100 e não aplicar nenhum. Tem um ditado chinês que fala antes você viajar 1000 milhas do que ler 1000 livros.
É um provérbio chinês? É, provérbio. Pode falar provérbio mesmo? É. Porque provérbios é lá de Bíblia também, né? Às vezes eu me confundo. É, provérbio chinês. Mas é um provérbio chinês. Eles têm um provérbio chinês que fala exatamente isso, que é melhor você viajar 10 mil milhas do que você ler 10 mil livros. A minha perspectiva de mundo, quando eu entrei na China, nunca na minha vida, nem num podcast, nem num vídeo, nem num livro, conseguiria me trazer. Nunca. É chegar lá e enxergar, você ver. Cara, eu dando aula pra criança de 8 anos de idade, de inglês. As crianças meditando antes da aula. Ou de 8 anos de idade. Que isso? Ou as criancinhas lá, assim, ó, com a mãozinha na cabeça, e quem tava guiando a meditação era outra criança. Eu falava, mano, o que é isso? Eu não sei meditar e essas crianças estão meditando antes da aula. Ai, que loucura. Quando eu vi isso, eu falei, não, isso aqui, eu tenho que aprender com as crianças. Eu vou sentar e elas me dão aula, sabe? Porque, meu, o que é isso? É surreal. Surreal. Aí você vai ver o ensino público brasileiro. Ou o ensino particular brasileiro. Tanto faz dos dois. O que eles estão te ensinando? A real, o que eles estão te ensinando? O que vocês lembram do colegial? Nada. Eu, particularmente, não lembro de absolutamente nada do meu colegial. Não teve ensinamento prático de lidar com emoção. Não teve ensinamento prático de como lidar com finanças. Eu não sabia nem que existia DRE. Não sabia que existia controle pessoal de finança ou financeiro. Eu não sabia que era crédito, que era débito. Eu não sabia essas coisas. Você vai descobrir aonde? Quando você faz 18 anos. É a mesma coisa de preparação de carteira de motorista. O cara te coloca pra fazer baliza e andar meia dúzia de vezes na cidade. Aí te dá uma carteira na mão e se vira. Aí você vai pra rodovia, aí tem uns mané que fica na faixa da esquerda andando a 60 km por hora. Porque não teve um treinamento. Não tem realmente. Não tem um treinamento. Realmente. Não tem um treinamento. Nossa, que falta treinamento. No Brasil falta treinamento, falta adaptabilidade, mostrar a visão, abrir a mentalidade. Entende? E, tipo, o que você enxergou dessa diferença em relação ao governo chinês? Essa aplicação no povo, ele faz como, principalmente pela educação? Eu não tive tempo pra conseguir vislumbrar isso daí. Tá, pra ter não tive. essa noção de como que... Não tenho medo nem de falar. Eu tenho medo de falar besteira. Melhor não saber. Eu não sei como que é a prática executiva de como que eles fazem isso. Inclusive, faz parte do meu propósito e projeto de estudar como eles fazem pra ver o que a gente pode aplicar no Brasil. Mas tem uma diferença muito grande que meu pai falou pra mim ontem. A gente tava discutindo sobre isso. Tava conversando com ele sobre a China e sobre estudo e tudo mais, abrir mentalidade. E ele olhou pra mim e falou, mas a diferença crucial da China com o Brasil é que chinês, asiático em geral, oriental, tem disciplina. Isso tem... Naturalmente, o brasileiro não tem disciplina. Isso é uma realidade, isso é um fato. É indiscutível. E partindo desse princípio, eu entendo que quando a gente vai falar sobre governo, sobre aplicar uma nova metodologia de governo, a gente precisa sempre ter o treino de especificidade. Então, quando eu falo treino de especificidade, eu estou trazendo esporte para o governo. Olha que interessante. Quando eu vou treinar para uma ultramaratona, eu não posso treinar tiro e velocidade. Eu tenho que treinar volume e constância. Porque eu vou correr uma longa distância. Agora, quando eu vou treinar para uma prova de 5 quilômetros, eu tenho que treinar para menos volume, com mais intensidade. Quando eu vou lutar, eu tenho que treinar a luta. A corrida não vai me agregar nada na luta. Porque são treinos específicos. O mesmo vale para essa parte governamental. Como que eu vou aplicar, vou trazer e vou pegar essa parte que é governamental da China com um povo que é milenar, muito mais antigo que a gente, com uma cultura completamente diferente da gente e aplicar aqui no Brasil? Entende? Não vai funcionar, porque o brasileiro ele tem uma forma de pensar, uma mentalidade diferente, uma colonização completamente diferente. A gente vem do latino, a gente vem do português. Para mim, na minha visão, acho que o latino é um dos mais complicados, eu acho, pra lidar. Porque, infelizmente, a gente não tem esse direcionamento mental. Só que, ao mesmo tempo, eu tava ouvindo um podcast esses dias, o brasileiro, ele tem essa parte, mas só que o mundo tá começando a ficar meio colapsado. Você vê a Noruega, a gente vê... A Noruega, as pessoas falam, pô, é o melhor lugar, lindo, maravilhoso. Nossa. Só que a Noruega tá em segundo lugar de mais estupros do mundo. Poucas pessoas sabem disso. Poucas mesmo. Eu não sabia. Eu descobri esses dias. Uma Noruega da vida. A Alemanha, eles estão aplicando algumas metodologias de governo lá que é surreal, que estão pegando crianças da casa dos pais e colocando para adoção, porque professores falaram que as crianças estão sendo cristianizadas demais. Nossa. Tem base do que é isso? A gente tá falando de Alemanha, Noruega. Que são... países de ponta. Então a gente tem que tirar essa perspectiva de que o mundo é perfeito também e entender que também tem muita treta acontecendo em muito lugar. Que as pessoas estão abafando.
É um controle de mídia sensacional. Absurdo. É lindo de ver. Só que a gente vai entrar com teoria de conspiração, a gente vai entrar para outros terrenos aí que é complexo, né? Tem bastante discussão em cima disso aí. Pô, que doideira, cara. Isso aí, nossa. Então, e o que você nesse sentido, você que agora, por exemplo, é pré-candidato, você enxerga como você aplicaria isso no seu município? Por exemplo, uma base de proposta sua, não propaganda política nem nada, mas no sentido assim, o que você levaria para a Câmara de Vereador, que seria essa base, todo vereador tem uma base de proposta. Qual que seria a sua para mudar isso aí, com base no que você transmite de mensagem? Acredito que tem que ter esse link do que você faz hoje no seu particular, porque você vai fazer para o povo, como funcionário do povo. Cara, eu preciso ser muito sincero nessa parte, porque eu tô entrando para a política agora, é tudo muito recente. Claro. E eu não posso já de cara vislumbrar uma solução imediata de todos os problemas e prometer meio mundo de coisas. A gente tá cansado de políticos que fazem isso. Sim. A minha visão de mundo é entrar para esse lugar de política, entrar dentro desse negócio de Câmara de Vereadores e entender aonde que eu posso entrar, aonde que eu posso encaixar e como que eu posso mudar de dentro. Por quê? Porque de fora a gente tem uma ideologia. Sim. A gente tem um ideal. Sim. Certo? O ideal seria eu entrar lá, fiscalizar, derrubar, começar a limpar tudo, fazer uma faxina. Mas o que é o real? Eu tenho que me apegar ao real e me desapegar do ideal. Então, quando eu entendo isso, eu fico com menos foco em trazer essas soluções milagrosas de que eu vou transformar a realidade, o mundo, através de alguma coisa, como as pessoas prometem, quando entram lá não fazem absolutamente nada. Só vão fazer no final da candidatura para fazer propaganda eleitoral. Para reeleição. Mas durante a candidatura não faz nada, só deixa tocar. Então, na minha visão, o que eu vislumbro, o que eu acredito que eu vou fazer na política é trazer uma mudança de mentalidade. E eu não quero começar trazendo mudança de mentalidade para a cidade como um todo. Eu quero começar a trazer a mudança de mentalidade para a Câmara primeiro. Para os políticos primeiro. Para as pessoas que estiverem ao meu redor. Eu visualizo que quando a gente é luz, a gente ilumina os lugares. Quando a gente tem a essência dentro da gente forte, fortificada, sem chance nenhuma de ninguém conseguir tirar essa essência da gente e quebrar isso, a gente se torna luz. E as pessoas começam a se tornar incomodadas com a tua presença porque elas estão fazendo a coisa errada. Sobre isso. Então não é chegar para atacar, é chegar para confrontar. Porque existe uma diferença muito grande entre ataque e confronto. Se eu te ataco, eu tô fazendo isso para te ferir. Se eu te confronto, eu tô fazendo para você evoluir. Eu quero entrar na política para confrontar princípios, para confrontar ideais, para confrontar o que as pessoas já estão fazendo atualmente. Porque a política está travada porque tem pessoas antigas na política e não tem uma renovação de mentalidade, uma renovação de visão de mundo. O político que está ali em Araçatuba nunca nem saiu de Araçatuba, às vezes. Foi parar lá em São Paulo 2 vezes na vida. O cara não tem nem visão de mundo. Para conseguir trazer uma perspectiva diferente para dentro de casa. O cara não tem nenhuma disciplina mental, nem emocional. Quando alguém confronta ele, o que ele faz? Ele xinga, ele grita de volta. Ele faz barraco dentro da Câmara dos Vereadores. Isso não é posição de político. Político tem que ter o seu posicionamento firmado como uma rocha. Claro. Porque ele é a cara que a cidade tem. É ele quem carrega o nome da cidade. Imagina um prefeito, um vereador, um governador, deputado federal, um presidente. O nosso presidente carrega a cara do Brasil. Se o nosso presidente for o que carrega a cara do Brasil, a gente tá ferrado. Ele vai ser o nosso representativo do Brasil. É isso que me deixa perplexo de entender que as pessoas precisam só entender que aquela pessoa que tá ali tem que servir. Serviço. Eu quero ouvir as pessoas. Eu quero ouvir o que tá acontecendo. Eu quero ver quais são as crenças que eles têm lá dentro. Que são, na verdade, crenças e não são realidade. Crenças geram comportamentos e as pessoas que estão lá dentro estão com comportamentos perante a uma crença que foi um sentimento algum dia. E se a pessoa não tem consciência disso, ela está com um comportamento inconsciente de algo que ela nem sabe o porquê que ela faz. Por que ela está fazendo aquele tipo de atitude? Por que ela está constantemente desviando dinheiro, pegando verba para outras coisas? É isso que eu ia... Você entende? Eu acredito fielmente, tá? Fielmente, do fundo do meu coração, que as pessoas entram na política com coração puro e bom. Elas não entram com coração corrompido. Só que quando elas enxergam a oportunidade, quando lá dentro começa a vir as corrupções,
começam a vir aquelas ideias diferentes de você pode ganhar aqui um pouquinho a mais. E sempre começa com um pouquinho. É uma obra que ele ganhou R$500. É uma obra que ele ganha R$1.000. É uma obra que ele ganha R$10.000. Quem rouba 100, quem rouba 10, quem rouba 20, rouba 1 milhão, rouba 2 milhões, rouba 5 milhões. É que devido às proporções daquilo que aparece nas mãos dele. Sim. Só que quando chega aquela proposta e ele tá com uma dificuldade financeira em casa, o que acontece? Ele abraça. Óbvio. Por quê? Porque os políticos não são empreendedores. Os políticos, eles entram na política para ganhar salário e para depender desse dinheiro. Isso aí. As pessoas que estão entrando na política, normalmente são pessoas que dependem do dinheiro da política. Sobre isso. Eles não são empresários, empreendedores, criando novos negócios, usando a política para melhorar essa movimentação de negócios e melhorar a economia do lugar. Do estado, da cidade, do país. Entende? Por que uma pessoa que tem uma noção empreendedora, empresarial, consequentemente tem uma noção melhor para comandar uma nação ou uma cidade ou um estado? Porque ela comanda uma empresa já. Claro. Só que aí a gente vai partir dos princípios primordiais que para você comandar uma empresa, primeiro você precisa comandar uma família e para você comandar uma família, você tem que comandar primeiro você. Ou você se comanda, você é líder de você mesmo e, consequentemente, você lidera as pessoas com uma forma natural e aí isso vai se tornando uma consequência. Então, na minha visão, a questão política, a questão de vereador é literalmente ouvir o que tem de problema na cidade, entender quais são os problemas e trazer a solução para eles. Eu não quero trazer uma visão de eu preciso fazer isso, aquilo, sem saber nem qual que é o problema. Calma, qual que é o problema? O problema é a saúde? O problema é a educação? O problema é o desvio de verba? Qual que é o problema de Araçatuba? É entender qual que é esse problema e, a partir desse problema, buscar as soluções. Ao invés de já trazer um monte de ideal na minha cabeça perfeito, que não sei o que eu vou fazer isso, aquilo. Calma, eu não sei nem quais são os problemas. Sim. Imagina o tanto de problema que não tá pipocando em Araçatuba que a gente nem imagina aqui em Americana. Que Americana deve estar pipocando de problema que a gente não tem consciência. Eu entrei pra política justamente por isso. Pra entender isso aí. Pra entender quais são os problemas que a gente tem. Porque, às vezes, eu tenho uma... Minha visão, tá? Ou eu caço os problemas, ou os problemas vão me caçar. Então, eu sempre caço os meus problemas. Sim. Eu caço a minha batalha, eu caço essas coisas. Porque se eu não caçar batalha, se eu não caçar problema, a batalha e o problema me caça. Caço isso aí. Se eu não caço o problema, por exemplo, de uma ultramaratona, ou de um esporte, ou de uma dieta, o problema de uma doença vai me caçar no futuro. Vai chegar em você. Se eu não buscar de caçar um problema como uma empresa, o problema da pobreza, a pobreza vai chegar em mim um dia. Sim. Você entende? Sim. Eu vou caçar o problema primeiro, não vou deixar ele me caçar. Entendeu? Eu acho que pegando esse gancho, eu acho que você vai começar pelo mais difícil, que é conseguir mudar o pessoal da câmera, mas eu acho que é uma questão cultural que é muito difícil você conseguir mudar, que é realmente essa coisa assim, se o pessoal, por exemplo, rouba lá em cima, vai refletir aqui embaixo no povo, que obviamente na hora vai roubar também. Então assim, vai... qualquer coisa que seja. Então, mas refletir isso aí pro povo. Isso que eu acho muito louco. O pessoal louco. entender isso aí, não só o financeiro, entendeu? Eu acho que a galera vai muito nisso aí, exato, concordo que o pessoal às vezes vai com o coração bom, chega lá, não tem como. O sistema força você a entrar no meio ou você tá fora. Aí você pensa, ou é meu salário de X, ou eu não tenho nada. Então, assim, pra mudar isso aí, eu acho que vai ter uma baita de uma dificuldade. Como é que chama aquela lei Rui Barbosa, é essa? Lei Rouanet. Esses tempos eu tava fazendo um treinamento no Rio de Janeiro, certo? Uhum. E nesse treinamento, eu tava conversando com um cara que tava organizando esse treinamento e de repente ele tava falando não sei o que tal, não sei o que. Daqui a pouco ele me solta a seguinte frase. Pra ganhar a Lei Rouanet, é só mandar um projetinho assim assado, rapidinho eles liberam 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Isso aí. As pessoas que estão mais acima, que estão mais próximas, que têm um networking certo, elas têm toda a verba praticamente disponibilizada para elas. E as pessoas que estão mais embaixo, que têm mais dificuldade de acesso, dificuldade de networking, dificuldade de conexão, normalmente ficam de fora. Então essa verba é disponibilizada para uma galera desviar o dinheiro, e existe uma verba muito grande disponibilizada para isso, só que ela está sendo desviada para uma certa parcela, número de parcela de população. Muito pequenininha. Sobre isso. Muito pequenininha. E isso acontece na cidade em si. Tem um número, tem um orçamento gigantesco para você fazer, por exemplo, a saúde. Só que 90% é desviado. Aí fica aquele 10% que eles usam pra saúde de verdade, e eles ficam fazendo mídia em cima daquilo, e aqueles 90% que enriqueceu uns 4, 5, e aí? Mas eu acho que o Brasil é um país muito novo, cara. Na minha opinião, nesse sentido político também. Eu acho que essa consciência política nossa é muito nova.
E acredito que vai um bom tempo pra conseguir mudar de fato isso aí, para entender essa mudança real, para ter isso aí, assim como os outros países têm problema, mas tem muitos países que acabam sendo mais evoluídos nesse sentido, relação Estado-povo. Pô, mas legal. Para fechar, Nicolai, 2 perguntas, queria que você falasse de forma bem mais sucinta possível. O primeiro, queria que você desse uma dica para quem está começando a empreender, começando um negócio, está começando agora. E a segunda, que você respondesse se você consegue definir de fato, assim, se você pudesse definir uma linha, escrever isso aí, então qual que é o seu propósito? Top. Empreender. Eu defino o empreendimento como uma ferramenta de transformação. Então, se você hoje quer empreender, eu apelo para você, ao invés de buscar dinheiro, buscar a transformação. Que forma que você vai gerar a transformação na vida da pessoa com o seu produto? Seja ele uma mentoria, uma empresa física, um produto, um commodity mesmo, ou qualquer coisa que você estiver criando. O que ele vai trazer de transformação para a vida das pessoas? Busque essa transformação, busque os ambientes certos, mentores, busque pessoas para estarem ao seu redor, faça networking, faça contatos e constantemente busque a evolução da transformação das pessoas ao seu redor. E meu propósito é serviço, não tem nada mais do que isso. Eu vim para servir e vou estar constantemente servindo, tanto na política, tanto na empresa, é onde o Senhor me colocar. Então, se o meu chamado for para a política, vamos servir na política. Se ele me colocar na empresa, vamos ficar na empresa. Se ele me botar para cortar lenha no meio do mato... Botar na China também. Botar na China, vamos para a China. Independente de onde ele me colocar, Pô, a gente se joga e faz o que tem que ser feito. Pô, da hora, velho. Caramba. Pô, fechou. Show de bola, velho. Pô, é isso. Massa. Da hora, bastante coisa. Tamo junto, vamos fazer mais. Na hora que eu tiver com a empresa pronta, a gente volta pra cá pra gente falar dela. E essa canequinha que ficou chique demais, mano. Ó, pô, legal. Strikezinha, Nicolai, é louco. Pô, obrigado, velho. Obrigado eu. Da hora. Obrigado mesmo. Fechou.